pessoal brincava de foco dentário, mas vou dar só um exemplo. O Seedorf, quando jogava na Inter, tinha muitos problemas físicos, especialmente musculares, tinha muitos problemas físicos. Aí ele foi para o Milan. No Milan fizeram um check-up geral e foi diagnosticado algum probleminha realmente no dente. Estou dizendo que e aí trataram, nunca mais ele se machucou. O que eu quero dizer é o seguinte, para ter um cuidado a mais com esse jogador, ter um cuidado a mais, por exemplo, com o Pedro, como o próprio Zinho falou, saiu desgastado, você vai jogar quarta-feira, é um jogo difícil, é um jogo em que todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Essa história que o Pascoal não brinca não, mas fala a verdade que é incomparável, mas isso está na América do Sul inteiro. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo, Sim. Todo mundo quer enfrentar o Flamengo e ganhar do Flamengo. É só ver a festa que o Córdoba fez quando ganhou do Flamengo aqui no Maracanã. Então, assim, até que ponto vai essa questão da prioridade no Campeonato Brasileiro? Porque, na realidade, assim, eu até te falei, você falou do BAP, o Boto falou sobre isso, lá atrás, próximo de quando tinha chegado ali, e o Felipe também, mostrando que tinha até um caminho ali, estava todo mundo falando a mesma língua. Mas, gente, a diferença não é tão grande assim. Mas quando o Felipe Luiz foi numa coletiva... Opções, não é nem questão do posicionamento, né? Estou falando De 30 a 1 hora do seu dia trabalhando em casa, sendo seu próprio chefe e o melhor, trabalhando com o que você gosta. Com notícias do Mengão, de forma simples e fácil. Clica agora no link que eu deixei na descrição e venha aprender. Porque afinal, ao invés de você ficar só assistindo, você pode mudar sua vida financeira com notícias do Mengão. As opções, porque, por exemplo, no jogo contra o Córdoba, ele também tira 3 jogadores fundamentais para o Flamengo. Porque assim, a gente está falando de um time incomparável, mas você tem 2 jogadores que, se você tirar, não tem jogador para fazer as funções que eles fazem. Gerson e Arrascaeta. Exatamente. Se você tira esses 2 jogadores do Flamengo, eles não tem jogador que são características, né, que o Flamengo Eu coloco o Pedro nessa caixa assim, aí também, nesse pacote aí também. Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer essa mescla, vamos dizer assim. Sim. Mas as escolhas do Felipe estão sendo muito bem direcionadas para o Campeonato Brasileiro. Ele questionado sobre isso recentemente, falou, não, por causa da derrota na Libertadores, foi no pós da derrota da Libertadores, falou, não, a gente está focado também na Libertadores e tal, mas as escolhas e o discurso um pouco lá atrás levam a crer que é o brasileiro. O programa está mais curtinho hoje, é pequeno, mas é de coração, hein? Então eu queria só passar pelo Gabigol, que eu quero ouvir o Zinho sobre isso. Tem uma telinha aí do Gabigol, é isso, meu querido Fabrício? Vamos lá? Tem uma telinha aí, parece com ações do Gabigol na partida, porque aí a gente tem que falar dele, porque o homem jogou no Flamengo, saiu de lá, foi pro Cruzeiro, não estava brilhando. Ações da partida? No curto espaço de tempo. Olha lá. Olha aí, ó. Números do Gabigol contra o Flamengo. Ó. Ações com bola, 7. Passes completos, 3. 3 finalizações. Tem o pênalti e o rebote do pênalti já são 2, né? São 2. E o gol marcado. Agora, o Zinho, como diz o Pascoal, falou ali, falou, sacanagem, colocar o cara no final, bico. Eu vou falar uma coisa. Olha lá o cronômetro lá, Zinho. Olha lá. Gabigol, Eduardo entrando. Assim, já quase finalzinho, retinha final do jogo, fala, vai lá e resolve, meu filho. Né? Se eu sou jogador de futebol... mas aí já estava combinado. Eu entendo o Zinho, porque assim, se eu fosse jogador de futebol, eu fico imaginando o treinador olhando pra mim e falando assim, 43 do segundo tempo, entra lá. Eu ia olhar pro treinador e falar, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Se eu fosse um moleque começando, eu ia falar, opa, esses 5 minutos aqui valem minha vida. Um cara já, né no momento da fase do Gabigol e tal, uma outra conversa. Agora, eu te pergunto, Zinho, conhecendo o Gabigol, vai precisar dar mais espaço para ele? Vale a pena dar mais espaço para o Gabigol? Porque senão, esse casamentinho, essa coisa que tá dando certo, entrou, legal, fez o gol, bacana, tá tudo certo. Com o tempo pode desandar de novo, hein? Aí, Zinho, nosso áudio. Aí, meu garoto, boa. Então, quando o futebol é muito simples, né? Quem ganha tem sempre razão. Quando a bola entra, gol, apesar que ele perde o pênalti, aí o Rossi pega, ele vai rápido no rebote, né? Bem atento, faz o gol. Muitos problemas são resolvidos. Eu já fui campeão em time que tinha brigas, tinha problemas, tinha discussão, mas tudo era meio encoberto porque os resultados aconteciam, as vitórias vinham. O caso aí do Dudu só foi exposto porque o time estava mal, muito mal na Sul-Americana, né? Pontuação
ridícula, horrível. Eu fiz até o jogo, né? Foi que perde, né, pro Palestino. O Dudu não fez um bom jogo mesmo, deve ter reclamado ali no vestiário, não caiu bem isso pro treinador e tal, o ambiente já fica pesado, o cara não vem jogando, tudo. O Gabigol é de se tirar o chapéu, a postura dele até o momento é ótima, apesar que ele até jogou mais jogos que o Dudu. Tem tido estava tendo até mais oportunidades que o Dudu. Mas assim, assim, é de se elogiar a postura do Gabigol. Porque a estrela que ele é, o nome que ele tem, os títulos que ele ganhou, a história que ele tem no futebol, eu achei pouquíssimo tempo. Foi uma tacada do Leonardo Jardim, que tá montando o Cruzeiro, tá organizando, realmente, parabéns. Né, peitudo, tá lá, tá tirando alguns medalhões, tá montando um sistema de jogo, jogadores que possam cumprir aquilo que ele quer taticamente para o time, e o Cruzeiro deu uma melhorada, vai aí brigar nessa faixa etária ali. Eu não acho que é o time, para mim, que é o favorito para ganhar o título brasileiro. Eu, nesse momento, não coloco. Se ganhar, vai ser uma surpresa para mim. Mas não coloco o Cruzeiro como favorito para ganhar. O que ele tem para disputar aí. A Sul-Americana está muito difícil, é bem complicado para classificar. Só classifica um, né? O segundo vai pegar o terceiro da Libertadores, então acho complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que você tem um Gabigol no banco, jogando dentro de casa, a torcida, o estádio estava pedindo, é contra o ex-clube, tem uma atmosfera para o cara entrar, para o cara jogar. Ele correu sérios riscos. Gente, são as histórias de futebol que vai ficar para sempre, esse jogo vai ficar com essa história para sempre, vai marcar e a repercussão é enorme. Por quê? Porque é o Gabigol contra o Flamengo. Mas eu discordo do momento que o Gabigol entrou. Acho que ele tinha que ter mais minutos, mais tempo, mesmo porque o Cruzeiro, numa faixa etária do jogo do segundo tempo, não estava mais criando. O Flamengo tocando, estava aquele jogo amarradinho. Né? Esse predomínio do Cruzeiro foi mais o primeiro tempo, o início do segundo tempo, mas não eram grandes chances criadas num momento do jogo que a torcida até percebeu isso e começou a pedir o nome do Gabigol. Eu acho que foi pouco tempo, ele deu uma baita de uma sorte. Você vai entrar e vai fazer o gol. Só fez o gol porque o Léo Pereira fez o pênalti. Não tinha outra chance, não estava acontecendo mais nada, faltando 4 minutos. Tanto é que o Felipe Luiz começou a mexer no time do Flamengo. Né? Começou a poupar alguns jogadores, tira aqui a Arrascaeta, tira Pedro, tira Gerson. Ele começou já a pensar no jogo de quarta-feira. Felipe Luiz, dentro do jogo, começou a pensar no jogo de quarta-feira. O Flamengo parou de agredir nessas mudanças dele, baixou o nível, baixou o ritmo, o jogo ficou até amarrado. Então eu acho que assim, o Leonardo Jardim é bom treinador, está estruturando esse Cruzeiro, montando esse Cruzeiro, buscando uma formação de time, mas eu não vou ficar só pensando na vitória e no gol. Maravilhoso, espetacular. Que vitória importante para o Cruzeiro dentro da competição. Ficou um ponto atrás do Flamengo. E a história do jogo, que foi o Gabigol fazendo esse gol, depois de um rebote que ele perde o pênalti. Mas eu como um comentarista e eu como um cara que vivia ali dentro, achei pouquíssimo tempo, mas muito pouco tempo. Mas o cara fez o gol. Sim, vocês estão pensando só ali naquela coisa do oba-oba, da festa, do que aconteceu. Mas eu acho que ele não é o titular do time hoje, o Caio Jorge está merecendo ser o titular, eu não quero botar 2 atacantes porque vou desguarnecer essa marcação, vai sair quem? O Matheus Pereira? Não, vai ficar ele como meia. Não vai tirar um cara do lado que o Gabigol não vai voltar muito para marcar. Então ele perde um jogador nessa recomposição, eu até entendo. Mas durante o jogo, numa necessidade que o time precisa vencer, somar 3 pontos, encostar nesse time que é tido como o grande favorito para ganhar, você vai usar esse teu atacante, o meia que entrou faltando 3 minutos, podia colocar com muita antes, sorte. Podia colocar antes, sim. É o seguinte, eu quero ver vocês dois sobre Gabigol no pique pra gente fazer um intervalo. Deixa eu mandar um abração pro craque Neto que tá acompanhando a gente. Grande Neto. Gente boa demais. Toda vez tive a oportunidade de bater um papo com ele, sempre muito gente boa. E deu uma secada no Ferreirinha na sexta-noite, hein, Neto? Posso contar uma história do Neto? Secou o Ferreirinha, hein? Posso contar uma história? Dá pra contar? Não, essa dá. É rápido. No pique. E é publicado. Jogava, Vamos lá. Neto,
beijo no seu coração. Eu jogava na base do Corinthians, eu tinha 12 anos de idade. E o Neto estava lá no Corinthians. Tinha 13 para 14 anos. E na base, o Zinho sabe o que eu vou falar, nós ganhávamos uma ajuda de custo. Que era o seguinte, era ou um lanche no Teixeirinha, que tinha no ginásio ali, no mini ginásio, ou uma semana de ônibus. Essa era a nossa ajuda de custo do Corinthians. E estávamos lá no Teixeirinha, eu, Tim Tones, que era um zagueiro do nosso time, o Jefferson Batista, e a gente estava lá pedindo e tal, e o Neto chega. Quando o Neto chega, todo mundo fica quieto, né? A gente tinha 13, 14 anos, Neto profissional e tal. E aí, garotada, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá tudo bem e tal. Vocês jogam aí, né? Tô vendo que pelo estilo. Não. Teixeirinha, põe na minha conta aí. Oi? Aí pagou pra gente eu nunca me esqueço disso, pagou pra gente o lanche, pagou tudo, ficou conversando conosco lá. Então esse Foi aí, e aí mesmo, muitas pessoas não conhecem. E mesmo com esse exemplo, você não aprendeu com ele a ser mão aberta, é mão fechada até hoje, Não, né? pra família tudo Impressionante, bem, hein? família é tranquilo. Impressionante. Mas isso ele fazia antigamente, agora não faz mais não. Ah, mudou. Um beijo, né? Pascoalzinho, tô no pique. Gabigol, muita gente já tinha falado aí, Gabigol já era, foi muito cedo pra dizer que o Gabigol já era. Tem condição de virar titular desse time no pique pra gente fazer um break? Se precisar jogar com dois homens mais perto da área, sim. Tá. O Gabigol perdeu peso, o Gabigol se condicionou melhor, o Gabigol está dentro daquilo que se esperava dele e foi hiper profissional. Foi mesmo. Então, isso pra mim não é novidade, porque sempre o Gabigol foi assim. E tem uma outra coisa aí, inteligente. Inteligente. Porque às vezes boca fechada não entra mosquito. Não entra mosquita, sabe como é que é? Foi maduro, foi esperto. Opa. A gente vai fazer um intervalinho aqui. O Fabrício, no próximo bloco, tem o líder do campeonato, é isso? Aê, Neto! E tem o Bragantino que pode virar líder. Deixa aí no Pascoalzinho pra gente ir pro break. Vai lá, Palmeiras, atenção, o Flamengo é incomparável. Pode perder, um dia pode perder. Não é todo dia que perde. E o Palmeiras é o quê? O Palmeiras ainda vai melhorar, tá melhorando. Tá melhorando. É líder, pô. O Palmeiras